Manhã de segunda-feira, hoje 9 de março de 2026. Saudamos-os com a bendita paz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Agradecidos a Deus também pela vida de todos os irmãos. Vocês, povo de Deus, e aquele que está se chegando, ouvindo a palavra, passou a entender também o chamado de Deus, que decida logo e passe a ser também povo de Deus. O povo que tem uma esperança viva nas promessas de Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma promessa de salvação, de uma saída daqui deste mundo para a glória com Ele. Por isso chamamos este grupo de Cristo em vós, esperança da glória. Muito agradecido aos irmãos que são inscritos, os que estão se inscrevendo todos os dias e vocês que fazem também os comentários. Hoje não consegui ler todos os comentários, porque hoje, domingo, porque ocupado na igreja, indo e vindo, não consegui ler todos, mas quase todos. Sempre estamos orando pelos irmãos, e não só naquele momento que nós combinamos com os irmãos, mas até no culto, junto com os irmãos, nós pedimos oração também pelos irmãos. E eu creio que os irmãos também continuam orando por nós. Sejam bem-vindos e abençoados. E continue fazendo também seus comentários, que é muito importante isto na nossa vida. O que a gente mais fala aqui é na nossa caminhada, pois nós estamos no deserto desta vida, saindo daqui com destino a Canaã celestial. Então é isso que nos preocupa mais, que nos chama mais atenção, é o nosso caminhar, consequência, não parar, ser perseverante naquilo que propomos diante de uma chamada de Deus, da nossa escolha para servir a Ele. O profeta Miqueias, no capítulo de número 2 do seu livro, versículo de número 10, ele diz: levantai-vos e ide-vos. Tem versões que diz: levantai-vos e andai, porque este lugar não é o vosso descanso, ou aqui não é o nosso descanso. Por que nós precisamos andar? Porque por causa da imundícia que traz a destruição. E ele diz, sim, destruição enorme ou grande destruição. Por isso nós não podemos nos parar, ficar observando tudo isso, que o profeta chamou de imundícia, mas são esses encantamentos que fazem as pessoas hoje se encantarem e se esquecer que tem uma caminhada talvez ainda muito longa para alcançar a vida eterna. Eu creio que a Esther sabe muito bem disso e das nossas dificuldades que nós temos em andar por causa da nossa idade, mas não é isso. Andar pela fé, andar sem sair do lugar às vezes, mas sempre chegando mais perto do Senhor. O nosso corpo aqui vai se corrompendo, vai envelhecendo, e se Jesus não vier logo, nós descemos à sepultura. Mas a Bíblia diz que o nosso interior, ele se renova dia a dia, porque mesmo da sepultura, ele vai tirar-nos de lá para levar junto com aqueles que ele vai arrebatar. Irmãos, nós não devemos parar no caminho. Não devemos. Porque a gente lê comentários de pessoas que estão tristes, porque acham que já não tem mais força, mas tem sim, tem.
porque o Espírito Santo dá força. Porque não é que as pessoas deixaram completamente, porque elas estão se lembrando, elas têm saudade daquele tempo, quando andavam, e agora parado, mas o Senhor está ali mexendo, trabalhando naqueles corações. É por isso que nós estamos aqui, para falar para os irmãos. Uns a gente lê testemunhos de pessoas alegres, com a família toda servindo ao Senhor, verdade. que é uma alegria para a gente, escutando a notícia assim. Mas outros pedindo encarecidamente oração, para que o Senhor ajude eles a tornar a caminhada, para saber lutar legitimamente, como diz a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude e vos ajude. Que nós nunca venhamos a parar. E quem está parado, comece a caminhar. Comece hoje. Porque nós estamos envelhecidos, mas tem os novos. E a gente não sabe quem o Senhor chama primeiro. Às vezes Ele chama os velhos logo e às vezes chama os novos também. Precisam estar caminhando para entrar naquela morada celestial. Então, por isso, todos nós precisamos andar e não parar. Irmãos, o que mais a palavra nos exorta é nós sermos perseverantes e não dar lugar ao inimigo. Viver acampado aqui nesse mundo, isso eu estou falando, a Esther também está falando, num sentido espiritual, na nossa caminhada espiritual, pela fé. Nós vamos chegando mais perto dele todos os dias. Alguém pode até pensar, mas eu vivo aqui acamado ou acamada, numa cadeira de roda. Talvez a gente fica sempre assim, né? Mas vai caminhando pela fé. Vai chegando mais perto do Senhor, cada dia, cada dia. O salmista, quando foi o livro dos Salmos, que é tão comentado por todos nós, no Salmo de número 1, ele iniciou assim, dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sempre foi essa a maior preocupação do Senhor nosso Deus e dos seus servos que preservam a palavra, que lutam pela palavra, que amam a palavra, que assumiram verdadeiramente o papel de um mensageiro de Deus para transmitir os recados de Deus. E aqui o salmista pede, bem-aventurado, ele diz, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes você pode pensar que os ímpios estão só por aí. Mas hoje tem ímpio nos púlpitos das chamadas igrejas. Tem ímpios que não estão se importando com a tua alma, nem um pouquinho. Eles não se importam contigo e nem com outros. Mas eles são interesseiros. São profetas que encantam com as suas mensagens, com as suas invencionices, mas não despertam o povo para caminhar verdadeiramente com destino à vida eterna. O deserto é escaldante, os dias são difíceis, vivemos rodeados de todos os lados de ofertas malignas, de dia e de noite, mas nós temos um olhar, um alvo para um olhar, para as promessas feitas a nós, igreja, por Cristo Jesus, nosso Salvador. E nós não podemos tirar os nossos olhos, a nossa visão espiritual do alvo que é Cristo e não parar aqui. Bem-aventurado
O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com os maus conselhos. Parece que são bonitos os conselhos, são atraentes. Não exigem nada de você. Não pedem nada. E para caminhar nesse caminho no deserto, irmãos, nós temos que estar preparados, revestidos pelo poder de Deus para poder vencer o inimigo. Ele disse que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é triste isso, irmãos, ver alguém que conhece o caminho, ouviu a palavra, ouviu a voz do Senhor e de repente você vê ele parado no caminho, está lá encantado com os pecadores, com aquilo que se diz, com aquilo que se oferece, e de repente está sentado na roda dos escarnecedores. O escritor aos Hebreus, e sempre falo quando viro aqui as páginas para o Novo Testamento, uma mensagem muito aberta, muito clara para a igreja do Senhor, para nós aqui, você aí, em toda parte. Ele diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12 também, ele diz assim, depois de dar muitos conselhos aqui, falando sobre, nós vivemos rodeados de uma nuvem, de uma grande nuvem de testemunha, nos observando em tudo. E lá no versículo 12 ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você tem conseguido levantar as tuas mãos ainda para Jesus, para louvar o seu santo nome? Você tem conseguido ainda dobrar os teus joelhos perante Ele e orar de joelhos dobrados, olhando para Ele? Você tem ainda como te dirigir para a casa do Senhor, e quando entrar lá, a primeira coisa que você faz é dobrar os teus joelhos e agradecer a Deus, derramar lágrimas diante dele. Você está andando. Isto é andar. Isto não é se deter aqui, porque aqui não é o nosso descanso. Versículo de número 11, ele diz, fazei veredas direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós precisamos dessa cura espiritual, meus irmãos. Cura espiritual para essas nossas feridas, às vezes. Feridas de ressentimentos, de mágoas e tantas coisas mais que nos impedem andar. As nossas escolhas, queremos escolher, em vez de dizer, Senhor, faça segundo a tua vontade comigo, nós queremos escolher o jeito de caminhar e o jeito de chegar lá. Não, irmãos, nós temos um ajudador. Nós temos alguém que nos orienta no caminho dia e noite. Como falamos nesses dias, essa luz que ilumina o nosso caminho até amanhecer o dia. Logo vai amanhecer o dia da esperança. Logo vai amanhecer o dia da alegria para os salvos. Logo vai amanhecer o dia, logo ali depois do Jordão, quando passarmos dessa vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, estando nós vivos ou já numa sepultura, que possamos ouvir naquele dia o toque da trombeta de Deus. Querido Deus, nosso Pai, agradecidos a Ti. Nós não temos palavras mais sublimes do que essa para falar aqui. É o simples evangelho que Tu nos ensinaste, de autoria do Teu Santo Espírito. Aleluia. Ajuda os meus irmãos e irmãs, o povo que já está desorientado por falta de orientador.
não tem dado lugar ao teu Santo Espírito. E os falsos ensinadores, os falsos mestres estão por aí em toda parte. Querido soberano Pai, aqui não é o nosso descanso, Senhor. Precisamos andar hoje, amanhã e depois, até chegar perante Ti naquele dia. Oh, aleluia, aleluia. Ajuda o Teu povo, é o pedido que nós fizemos a Ti nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, querendo Deus, amanhã a gente volta. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.